Assembleia Geral, muito boa tarde. Hoje vamos olhar para aquele que pode ser o futuro da Grécia, depois de ontem o Parlamento grego ter aprovado as medidas do acordo alcançado na segunda-feira entre Alexis Tsipras e os parceiros europeus. 38 deputados do ΣΥΡΙΖΑ votaram contra. Ψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ναι, ψήφισαν 229 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 64 βουλευτές. Παρών ψήφισαν 6 βουλευτές. Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. O acordo negociado entre o governo de Alexis Tsipras e os parceiros do euro foi aprovado no Parlamento grego com os votos favoráveis dos partidos da oposição. 38 deputados do ΣΥΡΙΖΑ votaram contra, entre eles o ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis e os ministros da Energia e do Trabalho. A votação aconteceu perto da meia-noite, depois de uma longa discussão. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. Αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το πρωί της 9.30 ώρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Ήταν μια απόφαση που θα με βαραίνει όλη τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν κάναμε το σωστό. Ξέρω όμως ότι κάναμε κάτι που αισθανόμαστε ότι δεν είχαμε καμιά επιλογή. O parceiro da coligação do Executivo apoiou Alexis Tsipras. Εάν σήμερα αυτή η κυβέρνηση πέσει, δεν θα υπάρχει ελπίδα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο, είναι απόλυτα ξεκάθαρο, ότι οι κύκλοι της νέας τάξης πραγμάτων, οι κύκλοι της Γερμανίας, με επικεφαλής τον κύριο Σόιμπλε, θέλουν η Ελλάδα να αποτελέσει το παράδειγμα της επικυριαρχίας της Γερμανίας, των τραπεζιτών και της νέας τάξης πραγμάτων. Os votos do Partido da Nova Democracia, liderado até depois do referendo por Antónis Samaras, foram determinantes para fazer passar as medidas que incluem mexidas no IVA e nas pensões. Αυτή τη στιγμή αναλαμβάνουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί. Θα υπερψηφίσουν μέτρα από εθνική συνείδηση, από ευρωπαϊκή συνείδηση, όχι από κομματική πειθαρχία. Διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι το καθήκον μας και θα βρεθούν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες να υπάρχει κάποιος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα λέει ότι εγώ δεν τα ψήφισα τα μέτρα αυτά. Διότι αυτό είναι βολικό πολιτικά να το λέμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό ως Νέα Δημοκρατία. Και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και θα ψηφίσουμε και σήμερα, συντεταγμένα. Alexis Tsipras tem agora o caminho aberto para iniciar as negociações para um terceiro resgate, que pode chegar aos 86 mil milhões de euros. Passos Coelho considera que não faz sentido falar num perdão de dívida à Grécia com um novo empréstimo e que se o primeiro-ministro grego não acredita no acordo, será difícil implementá-lo. Se o próprio governo que vai conduzir o processo de reformas que precisam de ser feitas não acreditar nesse processo, tornar-se-á progressivamente difícil que os outros acreditem que elas vão ser realizadas. Não faz sentido estar a perdoar dívida e emprestar mais dinheiro, ou se faz uma coisa ou se faz outra, e a nossa opção foi dar mais dinheiro à Grécia para ajudar a resolver os problemas e manter a Grécia dentro do euro. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à nossa pergunta de hoje. O que vai acontecer à Grécia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E a nossa convidada neste Assembleia Geral, Sandra Clemente, jurista. Sandra Clemente, obrigada por estar aqui connosco. Muito boa tarde. Obrigada pelo convite, Marina. Boa tarde. Comecemos pela imagem interna e externa que o ΣΥΡΙΖΑ fica perante esta votação, quando em 64 votos contra,
38 são de membros do partido do Syriza, alguns deles ministros. Ex-ministro das Finanças, Varoufakis, também votou contra. Com que imagem é que fica? Como é que fica o Syriza com esta votação? Bem, o Syriza eu creio que fica francamente mal. Já de Tsipras acho que fica melhor. Vamos ver, o Syriza começou em janeiro, quando foi eleito, e durante, portanto, as eleições foi eleito com um programa absolutamente radical, que pretendia fazer parte, ou que fazia crer que se podia fazer parte da União Europeia sem cumprir qualquer regra. Ou melhor, fazer parte da zona euro sem cumprir qualquer regra, assim é que é. O que é que temos agora? O Financial Times fez um artigo este fim de semana sobre o Tsipras, que me pareceu muito interessante, em que dizia: agora terás que escolher se vais ser um homem de Estado, um governante ou um ideólogo. No fundo é isto, se vais assumir que governar implica responsabilidades, as opções políticas têm custos e, portanto, vais ser pragmático, vais tornar-te um moderado, aproximar-te do centro-esquerda e, portanto, ou do centro, fazer um caminho em direção ao centro, ou vais ser um ideólogo preso na ideologia, portanto, isso não te vai levar a lado nenhum, porque isto foi o que tivemos nos últimos 5 meses. O Syriza... E o que é que o Tsipras escolheu, se é que já nos apercebemos dessas coisas? Bem, parece-nos que o Tsipras está a escolher o caminho do pragmatismo. Agora tem que provar, não é? Portanto, já aprovaram, ontem foram aprovadas as reformas que levam ao terceiro resgate no Parlamento grego, agora tem que provar que tem vontade de as implementar, o que vai fazer tudo para as implementar. O Syriza, portanto, foi sempre o Syriza é uma coligação de partidos extremistas, e, portanto, o que está a fazer é continuar esse caminho que foi sempre o original, portanto, uma coligação de partidos anti-europeístas, extremistas, basicamente é isto, que nunca acreditaram nem na zona euro, nem na Europa, nem nunca quiseram, e que ontem ou hoje o Katamerini, o jornal grego, dizia uma coisa interessante, que o Tsipras tinha sido, ou que o Syriza tinha sido a melhor coisa que aconteceu à Grécia, porque tinha provado que não havia alternativa às políticas que outros implementaram na Europa e que as reformas tinham definitivamente que ser feitas. Portanto, o problema da Grécia foi, nos últimos 5 anos, não foi ter programas de ajustamento, foi não os fazer, não os executar, é isso? Não os executar. A Grécia, tivemos outros países, Portugal teve um programa e cumpriu, tivemos a Irlanda, a Espanha, portanto isso prova-se que é possível cumprir. O problema é quando não se cumpre. O problema é quando não se cumpre, o problema é estarmos continuamente... Bem, nós falamos da solidariedade europeia e temos que perceber que ninguém está disposto consecutivamente a emprestar. Quando depois do outro lado não há retorno, não se pode estar continuamente a emprestar ou a dar dinheiro e as reformas não surgirem, porque o dinheiro acaba e, quer dizer, grande parte da saturação dos gregos tem também a ver com isso, vivem... desde 2010 num sufoco permanente e o país não estava a conseguir sair até ao governo do Syriza e depois, portanto, nos últimos 5 meses foi o descalabro total. Sandra, vamos ouvir já a opinião de uma telespectadora que nos liga de Lisboa, Ana Gouveia. Muito boa tarde. Qual é o futuro da Grécia? Para mim, o futuro da Grécia é um futuro mais negro ainda do que tem atualmente, mais desemprego, mais recessão, e acho que futuramente ela vai ter que acabar por sair do euro e ter a sua própria moeda para poder resolver os problemas económicos do seu país. Porque com estes sistemas de austeridade não resolve os problemas da dívida, não resolve os problemas do crescimento da economia, não resolve nada. Portanto, pode ser que com a passagem para a sua moeda tenha alguma perturbação, mas depois tem muito mais meios para poder desenvolver a sua economia. Boa tarde. Ana Gouveia, muito obrigada pela sua opinião, uma economista que nos liga de Lisboa, por isso com uma opinião também de alguma forma mais fundamentada pela sua formação. Sandra Clemente, em relação ao povo grego, votou expressivamente não no referendo sobre um acordo que tinha sido proposto na semana anterior ao referendo pelos credores. Este é ainda mais duro, mais difícil, com medidas que têm que ser implementadas desde já.
Como é que fica também o Syriza perante o povo que ainda ontem se manifestou à porta do Parlamento? Bem, é um facto que para o povo grego não vai ser fácil, já não está a ser fácil há muito e não vai ser fácil agora. Estamos a falar de mais de 3 anos de resgate, Portugal acabou de sair de um e, portanto, nós sabemos o que isso é, lá será consideravelmente mais duro. Há uma sondagem interessante que foi publicada ontem e hoje o Expresso dá conta dela, que foi publicada num jornal grego, um jornal de centro-esquerda, não me lembro agora qual, mas tem números interessantes. 72% dos gregos, portanto, que integraram esta sondagem, obviamente, acha que o acordo é necessário, porque não há alternativa. 51% acham, inclusive, que o acordo é bom. E quer que o Tsipras se mantenha à frente do governo, inclusive a maioria até quer sem eleições, sem novas eleições, para implementar o acordo. E depois há um dado curioso, 48% deles acha que a dureza do acordo é por culpa dos credores, e 44%, portanto a diferença não é grande, acha que a culpa é do governo que andou a adiar a tomada de decisões, andou a dificultar o processo. Isto para dizer que os gregos sabem que é necessário fazer alguma coisa e, portanto, todos nós, como cá, também sentimos isso. Então, as para que é que serviu aquele que é referendo? Necessário. Aquele referendo serviu... Foi para legitimar internamente Alexis Tsipras? Foi para ele ganhar força? Em parte, creio que sim, para ganhar força, para... creio que há duas coisas. Há uma que eu acredito que ele fez aquilo para ganhar força, para poder negociar um terceiro resgate. Posso estar errada e podia ser uma questão de faço o referendo para provar que nós não vamos definitivamente, nós vamos vencer este braço de ferro. Uma das duas coisas terá sido, eu tendo a achar que ele fez isto para conseguir uma legitimação para negociar o terceiro resgate. A verdade é que mesmo ontem no Parlamento, Alexis Tsipras disse que não acredita que é duro e que não acredita que este programa resolva os problemas da Grécia. Também o Ministro das Finanças disse ontem que não tinham alternativa. O que é que isto quer dizer? Que foram obrigados ou saem da zona euro? Bem, a opção de não sair da zona euro também é deles. Há uma vontade expressa, até na noite do referendo, há uma declaração do Tsipras, ou o discurso de vitória no referendo, ele diz: eu não estou mandatado para sair da zona euro, é isso que ele diz. O primeiro-ministro português disse, e de facto é verdade, é muito difícil cumprir isso, uma coisa com a qual não nos sentimos portanto, na qual não estamos totalmente confiantes, exato, implicados, envolvidos, ou não fazemos nada por isso. Mas também há aqui uma coisa que acho que não é despiciente. Ele está a fazer um discurso no Parlamento grego, para os gregos, portanto, há um discurso interno, que foi uma postura que ele manteve ao longo destes 5 meses. Um discurso sempre muito radical dentro da Grécia e não tão radical quando se dirige às instituições europeias. Portanto, ele jogou em duas frentes e ontem estava a jogar na frente grega. Como disse a nossa Ministra das Finanças e como têm dito vários membros, quer do Eurogrupo e ainda hoje, creio que o Primeiro-Ministro finlandês, o que é importante agora é que o Tsipras mostre, ou que o governo grego mostre que tem, apesar daquilo que diz, mostre que tem vontade e que vai fazer tudo para cumprir, dê provas. É esse o problema da Grécia nos últimos 5 anos? É a vontade de cumprir, dar provas de que o dinheiro que os credores emprestam vai ter retorno? O problema da Grécia, como o problema de muitos países europeus, incluindo o nosso até ao resgate, foi empurrar as reformas com a barriga. Não perceber que, de facto, o mundo tinha mudado, a Europa tinha mudado, e que as reformas são precisas. Nós vivemos com estados pesadíssimos e com um problema demográfico brutal. A população é cada vez menor e a população ativa também é cada vez menor. Mas esse problema em Portugal não ficou resolvido com o programa? Mas começou a resolver-se. A necessidade de reformas e o princípio das reformas começou com o resgate. E isso, sim, na Grécia foi o problema, quer dizer, arrastou-se mais, não é? Estamos aqui a falar, nós estamos no terceiro resgate, não é? Portugal teve um.
teve um e fez tudo para cumprir, para não ter necessidade de um segundo. As reformas, vamos ver, a nossa principal, a nossa urgência, sair do resgate para conseguirmos ter acesso a financiamento. As próprias reformas são caras, nós precisamos de financiar e financiar nas melhores condições possíveis. Portanto, o ter acesso aos mercados é uma coisa importante. O estar consecutivamente a adiar, o estar consecutivamente a criar A Grécia tem um problema hoje de credibilidade grande, obviamente, não consegue encontrar financiamento nos mercados, portanto... Como Portugal teve também. Como Portugal teve e saiu, o que prova que é possível sair, não é? Sim, portanto, eu diria que... E volto a citar o artigo do Katamerini, em que diz que, de facto, e eu estou plenamente convencida disso, o Tsipras foi muito útil para mostrar que, definitivamente, como o Schäuble, quando ameaça com a saída da Grécia da zona euro... Ainda hoje? Quando ameaça, chama a atenção para quão perto do abismo eles estão, não é? E obriga-os a recuar. E isso pode parecer violento, mas é importante. É política. E é importante, porque, de facto, os gregos não estão bem, não estão a viver bem. Nós não temos noção do que se está a passar lá, porque felizmente não tivemos que passar. Mas nem queremos. Sandra, certamente. vamos ouvir a opinião de outro telespectador que nos liga de Castro Verde, Manuel Guerreiro. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde para si, para a sua convidada e para todos os espectadores do programa. Pois o que é que vai acontecer à Grécia? Eu não sei, mas a Grécia já existia antes do euro e provavelmente, quando o euro acabar, a Grécia continuará a existir, porque o fim da história, se calhar, não é ainda nem na Grécia, nem aqui, nem a lado nenhum. Portanto, essas previsões pessimistas de que a Grécia está à beira do precipício, como dizia a sua convidada, o Sr. Schäuble está a empurrar para trás, eu creio que o Sr. Schäuble está a empurrar a Grécia para o precipício, pelo menos essa é a sua intenção. Mas, lá bem, ao longo dos séculos, sempre foram os povos a determinar o destino final dos países. Portanto, os gregos acabaram por decidir do seu destino com euro ou sem euro. E a Grécia acabará por sobreviver a tudo isto. É claro que não se faz essas coisas sem sofrimento e sem problemas. Né? E eu creio que neste momento o que está a acontecer na Grécia é precisamente o contrário do que a sua convidada dizia. Eu creio que o Primeiro-Ministro teve uma votação que é impensável em Portugal. 80% dos deputados votaram no programa que ele apresentou, mesmo não tendo grande simpatia por ele, o que revela que ele não reduziu o seu apoio, pelo contrário, em termos parlamentares até o alargou. Não sei se isso corresponde ao apoio social no país, mas no Parlamento, 229 em 300 deputados é quase 80%. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro grego não perdeu condições para governar e vai aplicar o programa, porque ao contrário de Passos Coelho, ele não é um entusiasta destas medidas de empobrecimento. Creio que teve que as aceitar, porque não preparou, na realidade, uma alternativa. Eu creio que o grande defeito do governo grego foi, desde o princípio, ter acreditado nos parceiros europeus e de ter preparado uma saída do euro a tempo e horas. Portanto, foi para as negociações, de peito aberto, sem segundas intenções. E com esta gente não se pode negociar honestamente. Portanto, o primeiro-ministro grego foi vítima da sua própria ingenuidade, acreditando que uma União Europeia se basearia na entreajuda e na solidariedade, quando, na verdade, a União Europeia sempre se baseou num equívoco, numa aldrabice, a ideia de que os ricos iriam ajudar os pobres da Europa, como se isso fosse algum dia possível, como se os canadores não fizessem de tudo dos financiamentos do negócio, como se isso tivesse o único sentido e se as dívidas fossem geradas apenas pelos países, não fossem os canadores a alimentar-se das dívidas. Quer dizer, o que a sua comunidade estava a dizer dá a impressão que os indivíduos se dirigem à Europa, os chamados canadores, os países que prestam dinheiro e as instituições, são uma camada de parvos porque andam a emprestar dinheiro sem ter retorno nenhum, sem ter interesse nenhum nisso. São os mãos largas. Quando, na verdade, isso é apenas um negócio. Portanto, eles ganharam milhões, os canadores ganham milhões e milhões à conta desses empréstimos e dessas dívidas. E são tão responsáveis abaixo com os gregos na situação em que a Grécia está. A Grécia não está assim por não ter cumprido os programas. Está exatamente assim porque cumpriu demais os programas de austeridade e de empobrecimento. Aqueles chamam reformas. Agora chamam reformas à miséria. Muito obrigado e boa tarde. Manuel Guerreiro, muito obrigada pelo seu comentário nesta Assembleia Geral e como está em desacordo com a nossa convidada Sandra Clemente, vou-lhe dar a palavra também para
responder ao nosso telespectador? Obrigada. Vou começar exatamente pelas políticas de solidariedade. Bem, a Grécia já está a caminho do terceiro resgate. O primeiro foi no valor de 110 mil milhões, o segundo em 2011, 130 mil milhões, agora está provavelmente em 86 mil milhões. O princípio de solidariedade, acho que é evidente, como é evidente toda a força que se fez na noite de domingo para que a Grécia não saísse da zona euro. E quanto ao facto da União Europeia, nisto é manifesto que a União Europeia é cada vez mais, ou sempre foi e é cada vez mais um projeto político, porque obviamente a intenção de manter a Grécia dentro da zona euro tem sobretudo uma dimensão política de conservar a zona euro intacta. Portanto, o princípio da solidariedade, isto é óbvio que há solidariedade. É óbvio também que a solidariedade tem dois sentidos, não é? Portanto, o credor é solidário, como o devedor também tem que ser solidário. E quem põe em causa primeiramente o princípio da solidariedade é o governo grego quando diz: eu não vou pagar nada daquilo que devo, porque aquilo que deve é dinheiro de contribuintes europeus, de outros contribuintes europeus. E por isso é preciso dosear para não saturar os contribuintes ao ponto de eles acharem que isto realmente não vale a pena e não ter uma rejeição total do projeto europeu por parte do resto da Europa, que obviamente não está disposta a contribuir ilimitadamente para ninguém. Não estaria para nós, não esteve para a Irlanda, não estaria para a Espanha, não estaria para ninguém. Porque esse é o princípio, as pessoas não podem ser afogadas em impostos e não verem retorno daquilo que pagam. Não verem reformas, não verem vontade da parte desses países em fazer reformas que depois os permita crescer economicamente. Mas a verdade e pagar é que, as dívidas. independentemente, há uma frase que diz: o país está melhor, mas o povo está pior. A verdade é que durante o programa de ajustamento melhorou-se estruturalmente ou conjunturalmente várias questões no país, mas para isso os portugueses, os gregos, tiveram que passar mais dificuldades. É essa falta de solidariedade também que aqui se nota? Não. Mais pobres na Grécia, mais desempregados na Grécia. Isso é uma consequência triste, mas inevitável de uma crise. O problema não está lá. O problema não surge no momento em que se pede o resgate. O problema está lá antes e por isso é que se pede o resgate. O que se está a fazer, ou quando se pede um resgate, o que se tenta fazer é estancar ali o problema e, a partir daí, criar condições para que se comece a crescer de maneira sustentada, para que não se volte a passar por isto, não é? E para que seja uma alternativa. O primeiro-ministro finlandês, hoje, na declaração que faz em reação à declaração do Mário Draghi, diz uma coisa importante, que é: não nos vamos distrair agora com esta questão do alívio da dívida, porque o que é preciso é que ela estanque. Estamos a falar da dívida grega, não é? Que ela agora pare de crescer e que eles encontrem maneira de crescer economicamente para a poderem pagar daqui para a frente e criar condições para que a vida deles seja minimamente seja aceitável. Minimamente agora no início, porque de facto as condições em que estão a viver sem dinheiro, sem acesso, sem poderem levantar dinheiro, sem comida nos supermercados, com restrição de medicamentos, etc., não é uma... Portanto, o problema... Nem sequer parece um país europeu. Não é? Como o radicalismo do Syriza não é uma coisa admissível num país europeu, não é? Nesta altura, no século XXI, os radicalismos à esquerda ou à direita, isso... Não são. A Europa faz de consensos, de negociação permanente, também de vontade de integrar, e isso os gregos têm. Tiveram no momento em que decidiram integrar e mantiveram, como o próprio Tsipras, já aqui falamos disso na noite do referendo, que não tinha mandato para sair, e hoje, em qualquer inquérito na rua ou qualquer sondagem na rua, os gregos dizem: não, nós queremos ficar, porque aqui há até uma expressão engraçada. Mas a qualquer custo? O custo para eles, estes 5 meses custaram muito mais do que tudo o resto. Estes 5 meses em que eles estiveram na iminência de sair. Portanto, eu acredito que eles sentem que alguma coisa tem que ser feita. As pessoas não podem viver permanentemente com a corda no pescoço. Nós sabemos, conscientemente, todos sabemos,
que os países europeus precisam de reformas profundas, que vivem num sistema que já não se adequa à realidade demográfica europeia. Portanto, qualquer pessoa percebe isso. Há ainda outra coisa que diz aqui portanto, o que é assustador é que os governantes não percebam. Os governantes ou os aspirantes a governantes, que não percebam, que não tenham aprendido com isto. Há outra coisa também aqui que me chamou a atenção. O governo grego não é adepto das políticas de empobrecimento como foi o governo português. O governo português nunca foi adepto de políticas de empobrecimento, como o de Tsipras não será, quer dizer, eu quero crer, sim, que a maior parte não será adepto de políticas de empobrecimento. O que tem que se fazer é criar condições para os países se poderem desenvolver, se poderem financiar, para reformar, para crescer economicamente. O que teve que se fazer foi um ajustamento. Não é um adepto das políticas de empobrecimento, é adepto de políticas que podem pôr o país a depois andar pelo seu próprio pé. Nós vivemos numa situação de dependência total. É isso que um resgate quer dizer, ninguém me financia, e, portanto eu peço um empréstimo a credores que vêm cá e que, obviamente, ditam as suas regras. Negocia-se, mas, obviamente, isso é uma situação, quer dizer, ninguém empresta sem condições. Sandra, vamos ouvir a opinião de João Barbosa, que nos liga de Loures. Muito boa tarde. O que é que vai acontecer à Grécia, agora que já aprovou este programa no Parlamento grego? Então, boa tarde a todos. O que vai acontecer à Grécia, resumindo, para ser sintético, é aquilo que a Alemanha quiser. Portanto, o que vai acontecer à Grécia é aquilo que a Alemanha quiser. Houve um acordo que os alemães, nem os que não são alemães, os gregos, ninguém acredita. E, portanto, vai ser uma desgraça a aplicação do acordo. Portanto, o futuro da Grécia, em relação à execução do acordo, não vai a lado nenhum, segundo os protagonistas. Se o acordo não for para a frente, é a desgraça, é a tragédia. E é aí que eu não consigo entender. Porque quando falo em tragédia, por exemplo, da saída da Grécia do euro, como podemos falar em Portugal? Se Portugal saísse do euro, diz que é uma tragédia. Mas, na prática, na vida das pessoas, independentemente dos mercados e das dificuldades de conseguir empréstimos do exterior, que são óbvios e que levantam problemas, mas eu pergunto, eu tenho 1.000 euros em notas em casa. Se Portugal saísse do euro, o que é que acontecia às minhas notas que fazem 1.000 euros? Por outro lado, eu tenho 1.000 euros no banco, depositados à ordem ou um depósito a prazo. O que é que acontece a esses euros que eu tenho no banco? No dia em que acaba o euro, ou que Portugal deixaria de pertencer ao euro. E eu tenho ações, tenho a Jerónimo Martins, por exemplo, 1.000 euros de ações a Jerónimo Martins. E tenho 1.000 euros de ações da Volkswagen. O que é que acontece a esse tipo de ativos? Era essa a pergunta que eu deixara se pudesse responder. Está bom? Em relação à Grécia, para ser sincero, é mesmo, é aquilo que a Alemanha quiser. Muito obrigada, João Barbosa, pela sua opinião nesta Assembleia Geral, e lemos já de seguida um e-mail que nos foi deixado por um telespectador, um e-mail de António Leonel Costa, que diz que, à nossa pergunta, o que é que vai acontecer à Grécia, diz a resposta é nada de mais. A seguir vai haver uma remodelação do governo e a Grécia continua a resistir ao neonazismo e ao seu aliado capitalismo da direita ressabiada e frustrada. O governo fez o que devia ter feito, disse que aquele não era o seu acordo, nem que acreditava nele. Aliás, ninguém acredita, nem mesmo quem o impôs, que continua a clamar pela saída da Grécia, que era o que estavam à espera, mas inteligentemente o governo grego, com a ajuda de França, deu-lhes cabo dos planos. Ouvimos já de seguida um telefonema do Algarve. Regina Silva, muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Olá, boa tarde. Olha, eu acho que a Grécia e o povo grego tem que ir para frente, tem que, portanto, pôr na cabeça que, como o povo português, como o povo, portanto, francês e italiano, como o povo espanhol, como o povo irlandês, apertaram todo portanto,
a vida econômica, mas eles estiveram cientes que era para o próprio bem do país deles. Portanto, os gregos não estão querendo seguir as regras da Europa. Portanto, o que é que eles querem? Que o povo, que todos nós pagamos por eles, continuamos pagando, quando eles não estão sérios na reforma dentro do próprio país deles. Eles têm que ter reformas importantes, porque é como o próprio, eu estou assistindo aqui direto e estou a ver que até mesmo a senhora, portanto, a telespectadora que está aí a responder as coisas, e ela diz, é verdade, não há nada que empreste o dinheiro, não há bancos que emprestam dinheiro sem haver condições. E se a gente aceita as condições, devemos entrar realmente numa reforma honesta. E a Grécia, desde o começo, não foi honesta. Eles nunca deram, portanto, a realidade do que estava acontecendo dentro do país deles quando eles aderiram ao euro, quando eles aderiram à Europa. Portanto, desde o começo, os gregos não andaram, portanto, a colaborar com a Europa. E todos aqueles países, a Itália, Portugal, a Irlanda, portanto, a Espanha, têm estado a reagir, têm estado todos juntos num só sentido, que é ir para frente, como se diz, tentar melhorar a vida econômica dentro do país, a vida econômica dentro, melhorar as condições de portugueses que necessitam, mas para isso é um conjunto e é realmente... tem que ser solidária, as pessoas têm que ser, não é hoje eu aceito as condições e amanhã, eu não sei, eu não gosto das suas condições, vamos dar mais dinheiro. Que isso? Nós colaboramos, sim, mas para aquelas pessoas que estejam honestamente querendo realmente ir para frente. Muito obrigada pela sua opinião nesta Nada. Assembleia Geral, Regina Silva. Comecemos, temos aqui vários telefonemas e e-mails para digerir. Sandra, comecemos por João Barbosa, que disse que vai acontecer à Grécia aquilo que a Alemanha quer que aconteça. De facto, este papel predominante, quando hoje o Ministro das Finanças alemão, já depois da votação e da aprovação do governo grego, disse a uma rádio alemã que muita gente, mesmo dentro do governo alemão, continua a achar que uma saída temporária da zona euro era a melhor solução para a Grécia? Portanto, é bom lembrar que o terceiro resgate foi aprovado por unanimidade pelos países do Eurogrupo e a manutenção da Grécia na zona euro também. No passado domingo. Sim, pode haver opinião, mas... Ainda assim vai ter que ser aprovado no Parlamento alemão. E, portanto, o Sr. Schäuble já, na sequência nessas mesmas declarações, disse que vai fazer tudo para que o Bundestag aprove. Perdão. Amanhã, portanto, o início das negociações. É disso que se trata, ainda não das condições do resgate, mas portanto, da possibilidade ou da capacidade para negociar, para as negociações. A Finlândia aprovou hoje e depois segue-se a Áustria, creio, e a Espanha, Rajoy também disse que vai portanto, submeter ao Parlamento. Portanto, neste momento, está-se a fazer tudo para que a Grécia se mantenha. Há uma vontade da zona euro, há uma vontade, diria, da União Europeia, da própria e da Grécia, obviamente. Mas não é unânime dentro dos parlamentos dos vários países. Foi aprovado por unanimidade. Acredito, obviamente, há divergências e, como digo, também acho que o Sr. Schäuble tem uma posição de mostrar constantemente que a espada está em cima da cabeça. O que é uma posição que se entende. Vamos ver, o que é que nós temos ali na Grécia? Quais são as reformas que constam do acordo? Nós estamos a falar de uma reforma do sistema fiscal. 50% do PIB da Grécia é de economia, portanto, a economia paralela tem 50% do PIB, não é? Tem um valor semelhante a 50% do PIB. É uma coisa... o que é que se quer? Aumentar a base tributária, aumentar a receita fiscal. Estamos a falar de reformas. A reforma da segurança social, privatizações portanto, da rede de distribuição, uma reforma da elétrica, uma reforma da justiça... portanto, há também aquele fundo das privatizações, com aquela questão
parte ser usado, as receitas das privatizações serem usadas em parte para o pagamento da dívida, em parte para a recapitalização da banca. Portanto, o assunto que se falou muito a propósito da ideia de ter surgido da delegação portuguesa e ter sido, e o nosso primeiro-ministro ter falado disso. A reforma das leis laborais. É disso que estamos a falar de reformas absolutamente necessárias e neste momento já absolutamente inadiáveis. Portanto, não há aqui nada... Aumentar o IVA, cortar nas pensões também é inadiável? Neste momento, sim, porque a Grécia precisa de arrecadar receitas, obviamente. Atenção que o Estado grego tem compromissos e tem precisamente que pagar pensões e pagar salários e... no fundo, o que se trata aqui é de um ajustamento das receitas, ou melhor, das despesas às receitas. Isso sim, isso é necessário fazer em qualquer economia, seja de um Estado, seja de... É uma receita básica, não tem... E em relação à outra pergunta de João Barbosa, em relação o que é que acontece ao meu dinheiro, às minhas ações, se agora deixasse de existir o euro? Essa questão é sequer colocável nesta altura? É concebível pensar que o euro pode deixar de existir? Eu não quero conceber. A verdade é que no sábado à noite, ou no domingo à noite, quando apareceu pela primeira vez a hipótese da Grexit num documento, subitamente aquilo que tudo falava corporizou-se, não é? Ali num documento era possível eles saírem ou ninguém quer. E isso também é uma coisa importante, que todos os países que estão aqui queiram permanecer aqui. Acho que é isso, ninguém quer sair. Mas basta o país... Se é pensável, não imagino como seria. Não. Basta o país querer permanecer? Ou basta que os outros também queiram que ele permaneça? Queiram que ele permaneça, por isso é uma negociação e por isso é um compromisso, não é? O que há ali é um acordo. O que há no domingo é um acordo, não é? Em relação ao último telefonema da telespectadora Regina Silva, disse que, de alguma forma, todos os outros Estados europeus que passaram por programas de ajustamento tiveram de apertar o cinto e que a Grécia queria fazer um ajustamento sem apertar o cinto. O que o Syriza tentou fazer não foi tentar provar que havia uma receita alternativa a um programa de ajustamento com medidas de austeridade? Porquê é que não se tenta, no fundo, pondo no lugar, porquê é que não se tenta de outra forma? Mas se ele tentou provar, não conseguiu. E isso é factual. Se tentou provar, não conseguiu. Acho que essa é a resposta à sua pergunta. Mas não conseguiu porque não há abertura dos outros Estados, dos outros governos mais moderados do que o Syriza em aceitar... Mas qual é a abertura? O plano de Salónico que o Syriza apresenta em janeiro, quando ganha as eleições... Esse plano acho que já nem existe, não é? Mas o plano alternativo seria: eu não pago nada do que devo e quero 250 mil milhões de euros para fazer aquilo que eu projeto para a Grécia. É esse o plano de Salónico. Obviamente, os credores no seu direito dizem: isso não faço. E ao longo destes 5 meses, toda a alternativa redundou em quê? No estado em que a Grécia está hoje. Ora, eu olho para Portugal, olho para a Espanha, olho para a Irlanda e eu vou ao multibanco, eu tenho comida, a nossa economia está a crescer, o emprego também, o desemprego a baixar. Hoje saiu um ranking que eu creio que é um estudo europeu em que Portugal sobe no ranking da credibilidade. Portanto, e acontece o mesmo com a Irlanda, acontece o mesmo com a Espanha, acontece o mesmo com outros países, a Itália também estamos... E, de facto, a Grécia é a única que está nessa situação. Portanto, a comparação é fácil de fazer e a prova também. Mas há uma coisa que o governo grego, se não conseguiu, o vai conseguir: a reestruturação da dívida. Digo isto porque tanto o Banco Central Europeu hoje, Mário Draghi, como Christine Lagarde tem dito nas últimas semanas, é
absolutamente necessário reestruturar esta dívida. Sim, eles falam de um alívio da dívida, mas também falam das condições em que isso é feito. Isso não tem a ver necessariamente, o Mário Draghi disse isso hoje taxativamente, portanto temos que estudar como é que será feito, as condições dentro do quadro legal das instituições europeias em que isso poderá ser feito, e o próprio FMI o que tem no documento é um perdão clássico da dívida, que Angela Merkel, o primeiro-ministro português e vários rejeitam. O perdão clássico será o corte puro e simples. Alternativo, portanto, são 3 alternativas que apresenta o FMI. Esse do perdão clássico, a possibilidade de aumentar o período de carência da dívida até 30 anos. Eu lembro que já agora o período de carência, estamos a falar, os juros começam a ser pagos em 2020 e os capitais, portanto o reembolso de capitais em 2023. Já temos períodos de carência grandes, mas estamos a falar de uma extensão até 30 anos do período de carência, disso que fala o FMI, ou então creio que de injeções anuais de fundos. Portanto, isso é uma questão que está a ser e que vai começar a ser negociada, sim, com certeza, dentro do terceiro resgate. Agora, há uma questão também aqui importante, sim, uma questão aqui importante em relação portanto, à Grécia poder ou não cumprir, ou às políticas alternativas, aquilo que falou agora. Se há alguma coisa que resulta disto, é que, de facto, a única alternativa possível para todos os governos europeus ou para todos os Estados europeus é fazerem reformas. E quando cá em Portugal, e agora vou falar da nossa situação particular, quando cá em Portugal... Não temos tempo. Não? Sandra, obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral. É o ponto final. Nós voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.